Muitos falam sobre a participação da sociedade civil no desenvolvimento socioeconômico de Maringá. São diversas atividades e projetos que resultam desde o acolhimento e o apoio aos mais necessitados, até mesmo no planejamento de futuro da cidade. Por trás destes voluntários aguerridos, nós precisamos destacar as entidades sem fins lucrativos e também os clubes de serviços aos quais muitos deles fazem parte. Dentre essas instituições, vale destacar o Lions Club, que foi instalado por aqui em 1955. Mas antes, eu gostaria de pedir a gentileza de você se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações. Dessa forma, toda semana você vai receber de graça os nossos novos episódios. Combinado? Querem conhecer detalhes de mais de 7 décadas de projetos desenvolvidos em prol de nossa cidade por meio do Lions Club? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Antes de falarmos sobre as ações locais, é preciso conhecer a origem deste clube de serviço. O Lions Internacional foi fundado em 8 de outubro de 1917 na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Foi quando um grupo formado por dezenas de clubes independentes, liderados pelo corretor de seguros Melvin Jones, resolveu unir forças em uma só entidade que fosse capaz de representá-los. O mundo vivia tensões econômicas devido aos reflexos gerados pela Primeira Guerra Mundial. E aquela situação prejudicava e muito diversos segmentos econômicos. Assim surgiram muitos clubes de negócios nas grandes cidades estadunidenses, e estes tinham o objetivo de fomentar transações comerciais entre os seus membros. O foco de Melvin Jones, líder do Círculo de Amigos de Chicago, era unir esses clubes em um só, para que as oportunidades chegassem até todos. No entanto, quando a convenção dessas agremiações aconteceu, a ideia foi expandida e surgiu um clube de serviços comunitários. Um companheiro leão nosso, iluminado sem dúvida, era um corretor de seguros, chamado Melvin Jones, falou: não, tudo bem, nenhum problema, nós podemos nos unir e fazer o nosso network e eventualmente podemos até dar preferência aos produtos ou serviços que nós mesmos prestamos. Porém, o mais importante na vida é verificar o que nós podemos fazer para o nosso semelhante. Aí ele cunhou um pensamento mais ou menos assim: você não consegue crescer muito na vida enquanto você não consegue verificar as necessidades do seu semelhante. Aí aquilo fez 4 clubes de network de Chicago se unirem para uma convenção. Depois veio mais um, e esse quinto se chamava Lions Club, era um dos menores, e numa convenção em Filadélfia, eles decidiram que uniriam todos os clubes nessa convenção, e isso foi em 1917, e optaram em convenção, discutida abertamente por 3 dias, por esse nome, Lions, fica o Clube dos Leões. Dentro de pouco tempo, a instituição, sem fins lucrativos, ganhou várias ramificações e se espalhou para outros países.
No Brasil, o Lions foi fundado em 16 de abril de 1952 por Armando Fajardo, um uruguaio radicado no Rio de Janeiro que havia se encantado com a forma de atuação dos leões nos Estados Unidos. Os membros do Lions são chamados de leões, tá? Exatos 3 anos depois, em 16 de abril de 1955, nasceu o Lions Clube de Maringá, que foi articulado pelo empresário Francisco da Cunha Pereira Filho de Curitiba e Arnaldo Sete, de Jacarezinho, cidade do clube padrinho da nova instituição. A reunião inaugural aconteceu no restaurante Lord Lovat, de propriedade de Herbert Meyer e que ficava na Avenida Tiradentes. O presidente do festivo encontro foi o advogado Edmundo Pereira Canto, que constou como um de seus fundadores, junto de Alcides Bernardes, Aristino Flauzino Teixeira de Almeida, Aron Galperim, Ademaro da Silva Barreiros, Boanerges Menezes Caldas, Síldio Castanho, Diógenes Pinto, Durval Francisco dos Santos, Ermelindo Bolfer, Rofes Zacarias Barraus, Jitsuji Fujiwara, João Paulino Vieira Filho, José Carlos Cal Garcia, Laércio Níquel Ferreira Lopes, Levi Ferreira Caetano, Manuel Mário de Araújo Pismel, Maurício Donaldo Girardello, Maurílio da Silva Correio, Mauro Cezimbra, Odilon Túlio Vargas, Nérico da Silva, Rodolfo Purpo, Roldão Ribeiro, Rui Alvino Alegrete, Valdemar Alegrete, Wilson Pulsato e Victor Ivo Asma. Em Curitiba, no Paraná, foi fundado em 1953, fim de 53. Em 1954 é fundado o Lions Clube de Jacarezinho, que é o clube padrinho do Lions Clube de Maringá. Tá? E o Lions Clube de Jacarezinho logo cuidou de preparar clubes para fundar Cambará, Londrina, Maringá. Nesse momento, o Lions Clube de Maringá passa a ser o 38º clube de Lions no Brasil. Instalado o Lions Clube de Maringá, o advogado Aristino Flauzino Teixeira de Almeida foi eleito o seu primeiro presidente. De imediato, as ações estiveram centradas em projetos filantrópicos em prol dos mais necessitados. No final da década de 50 e início dos anos 60, o Lions Clube arrecadou e doou diversas caixas com latas de leite em pó para famílias carentes em regiões periféricas da cidade. Ainda naquele período, os membros também auxiliaram a viabilizar a instalação de placas indicativas pelas ruas e avenidas da cidade. E também apoiaram a substituição de postes de madeira por postes de concreto, com o objetivo de garantir maior efetividade na distribuição de energia elétrica. Eu entrei em 1975. O Lions ele criou a Guarda do Mirim de Maringá. A molecada tinha que ter o que fazer. Eles colocavam essa molecada no comércio sem assistência nenhuma. Daí o Lions assumiu a coisa e passou então a pegar os estudantes dessa época, molecada que tinha idade para isso, e começou a arrumar as vagas nas empresas. Nós chegamos a ter aí 1.200 meninos, e daí criamos a Colmeia Menina. Colmeia Menina é o clube das meninas que já tem problema. Isso já foi alguns anos depois que eu não me lembro exatamente a data. Mas aí ela Colmeia Menina e ela passou a cuidar das meninas lá. Então, a finalidade era mais ou menos a mesma, quer dizer, arrumar emprego, colocar pessoal, dar assistência para eles ajudarem a família. Sob a liderança do Leão Nérico da Silva, o Lions Clube capitaneou com diversas outras autoridades a fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá, a APAI, que foi formalizada em 7 de dezembro de 1963. Essa associação encontraria amparo no Lions para o desenvolvimento de suas atividades. Aceitou o desafio, entendeu? E ali começou um trabalho
e foi fortemente apoiado por um outro companheiro que foi muito expressivo nos tempos passados em Maringá, que é o João Paulino Vieira Filho, que por 2 vezes foi prefeito da cidade. E o João Paulino tem uma coisa especial, e Dona Branca, ambos saudosos da memória, eles tinham 3 filhos, 2 especiais, com os quais eu vivi. Não apenas o Dr. João Paulino e Dona Branca, mas com as crianças dele, o Joãozinho e a Cris. E o João Paulino tinha por conta disso e outras questões, ele sempre foi sensível, Dona Branca também, eles tinham uma especial atenção e carinho nessa área. E a PAI de Maringá, num primeiro momento, se tornou a PAI de referência. Ela era muito bem estruturada, era muito bem cuidada, e durante mais ou menos uns 20 anos, cotidianamente, porque aquilo ali é todos os dias, o Lions Clube Maringá cuidava dessa entidade. Dentre outras ações, este clube de serviços também participou dos movimentos que frutificaram na criação da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, em 1969, e posteriormente também apoiou a abertura de alguns cursos superiores. Somado a essa articulação e, sobretudo, a capacidade e engajamento na sociedade local, alguns de seus membros se tornaram reitores da UEM, como foi o caso de José Carlos Cal Garcia, Rodolfo Purpur e Paulo Roberto Pereira de Souza. Isso se deu entre 70 e 86. A Feira das Nações, por exemplo, nós ajudamos a criar a Feira das Nações. E na ajudando a criar, pegamos a primeira barraca desenvolvemos uma tecnologia para fazer pastelão e fizemos pastelão e faz até hoje. Até hoje nós fazemos pastelão. O Lions Clube Maringá passou a ser chamado de Centro, e dele mais outros 10 clubes foram criados pelo norte e pelo noroeste do Paraná, como Cidade Canção, Catedral, Nova Esperança, o Paranavaí, o Cianorte, o Cruzeiro do Oeste, além de outros. O distrito é uma área geográfica definida por Lions Internacional em convenção internacional. O distrito ele pode ser composto de um estado, por exemplo, da Federação Brasileira, ou pode ser um estado dividido em 2 ou 3 distritos. A estrutura que a Lions Internacional impõe para que seja criado um distrito é uma área geográfica onde você tenha no mínimo 20 clubes, nosso caso aqui nós temos quase 50 clubes atuantes, e um mínimo de 1.250 associados ativos. Das lideranças do Lions Clube Maringá, diversas conquistaram espaço em diferentes níveis. Ele foi o primeiro governador da nossa região, que foi de Maringá, é o Ademar. Ele era um cara extremamente dedicado, gostava do que fazia, viajava para esse mundo afora, ele participava de tudo quanto é convenção internacional, convenção nacional, convenção local, regional. Ele participava de tudo, era um leão mais participativo que o Vinicius, porque ele gostava daquilo que ele fazia. Foi o companheiro Ademar Schiavone. Ele era um empresário da comunicação, trabalhava com rádio e foi muito marcante nesse sentido. Foi também grande escritor, com várias obras publicadas, um dos fundadores da Academia de Letras de Maringá. O segundo das fileiras do Lions Clube Maringá fui eu, em 1979. E ali fui até início de 80, meio de 80. O caso do Túlio Vargas foi exatamente interessante. Naquela época, o Túlio Vargas já estava residindo definitivamente, porque ele tinha residência em Maringá e em Curitiba, pelos cargos que ocupou, deputado estadual 2 vezes, deputado federal 2 vezes. Aí ele já tinha assumido a presidência da Sociedade Literária de Curitiba, do Paraná, Academia Paranaense de Letras e tal, e depois aí ele assumiu a governadoria. Assumiu a governadoria, você entendeu? Tendo um excelente trabalho, você entendeu? Isso aí, com certeza, é fruto, porque o Túlio é um dos fundadores do Lions Clube de Maringá. Continuando essa questão de lembrar de lideranças do clube, eu devo lembrar também que, anos depois,
passando pelo clube, tornou-se governador do distrito. Aí já muitos anos depois, o companheiro Turchiari, agora recente, entendeu? Um grande brilho, é um advogado brilhante. Devido à representatividade, em 8 de abril de 1981, a Lei Municipal 1459 alterou o nome da então Estrada Bandeirantes para a Avenida Melvin Jones, corretor norte-americano que organizou o movimento, que resultou no Lions Club, como já destacado. 10 anos depois, a vereadora Edith Dias denominou a rotatória existente na confluência da agora Avenida Melvin Jones com a Avenida Paranavaí e a PR-317 como Praça Lions. A mudança se deu por meio da Lei Municipal número 2693, em outubro de 1991. Nova homenagem viria alguns meses depois, quando a mesma vereadora determinou que os lotes 59A e 60A na confluência da Avenida Euclides da Cunha com a Rua Pandiá Calógeras, onde estamos agora na Zona 4, fossem denominados como Praça Lions. Por meio da Lei Municipal número 3.108, de abril de 1992, a denominação anterior no logradouro próximo à Avenida Melvin Jones foi revogada. Aquele balão passou a ser então conhecido como Rótula Yamaguchi, devido a uma grande empresa que ali ao lado mantinha uma unidade de recepção e beneficiamento de algodão. Alguns companheiros leões, há muitos anos atrás, gestionaram o poder público dizendo, olha, o fundador do leonismo, reconhecido como fundador do leonismo, o corretor de títulos, de seguros e tal, Melvin Jones, ele não foi jamais homenageado em Maringá. E ele é homenageado no mundo inteiro. Mas aí vários companheiros leões disseram, mas tudo bem, mas ficou lá no bairro distante, não tem vida própria, não tem casa, não tem comércio e tal. É importante, eles são grandes parceiros, nos apoiam em muitas atividades de prestação de serviço. Vamos fazer uma praça mais central aqui. E aí, como a Edith era assim, um braço forte da gestão do Ricardo, todos os bairros, né? Em razão, infelizmente, do falecimento do meu pai, até então amigo dele, que também foi governador do nosso distrito, o Nestor Ribeiro, ele convidou, falou, Turchiari, siga os passos do teu pai, entre para o Lions, teu pai foi o leão de Juba Larga, por N vezes cotado a ser governador do distrito e nunca foi. Então você venha fazer parte do movimento, tal. No primeiro momento, em razão, é lógico, do falecimento, a gente estava com a cabeça meia, muito abalado ainda, mas 2, 3 meses depois eu acabei entrando no movimento leonístico e tentando seguir os passos, é lógico, do meu pai, que desde a minha tenra idade eu participava das reuniões, sempre como um moleque correndo pelos cantos dos salões, né? Então, mas eu via, a gente estava integrado ao movimento, mesmo não fazendo parte, com o meu pai e minha mãe, que inclusive que fundou um clube, meu pai, foi todos os cargos a nível distrital, só não foi governador. E daí depois eu acabei ingressando no movimento nesse formato. O Lions Club se tornou um dos maiores e mais prestigiados clubes de serviços no mundo, estando presente em mais de 200 países. Em Maringá, os seus membros seguem se encontrando e promovendo ações filantrópicas que, não raro, utilizam a Toca dos Leões, que fica na Rua Imburana, na Zona 5, como base de suas atividades. O importante na prestação de serviço é você ter, primeiro, saber que você está ajudando alguém. E isso te dá uma satisfação interna sua muito grande. Na hora que você diz, eu estou ajudando alguém a progredir na vida. Isso é um ensinamento que a gente não vai esquecer nunca.
Eu acho que principalmente um legado de ajuda, de apoio eu sempre digo, a nossa sociedade, porque o administrador público, por mais que ele tenha boas intenções, ele não consegue dar conta ou dar frente a todas as necessidades. Então eu vejo um clube de serviço como o Lions, como o nosso, há 70 anos fazendo boas ações, eu acho um legado de amor, um legado de trabalho desinteressado, um legado de auxílio ao administrador público, e deixamos aquele legado de que nós podemos fazer a diferença, que a gente pode fazer mais. E eu sempre digo uma coisa, por onde eu passava, eu sempre digo, quem ganha somos nós por fazermos boas ações, por praticarmos o bem, por fazermos o bem, né? Muito mais do que aquele que está recebendo o bem que nós estamos fazendo, né? 150, 200 pessoas, homens e mulheres, e que trabalham denodadamente fazendo aquilo que, às vezes, não raro, o poder público não consegue fazer. Como o Leonismo em Maringá foi muito bem fundado e contou com as principais lideranças da cidade e prestando serviços extraordinários em favor dos menos favorecidos pela sorte, eu diria para você que, a par de prestar serviços que o poder público jamais poderá prestar, ele também, de certa maneira, contribui sobremodo para edificar o caráter da pessoa. Esse, eu penso que seria o grande legado do leonismo, aqui para Maringá, como de sorte, em toda a parte do mundo. Vocês conheciam a história do Lions Clube de Maringá? Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. E vocês já sabem, na próxima semana, um novo episódio sobre o nosso passado, a história e tudo que vemos. Um abraço e até a próxima.